Ao longo dos anos eu tenho estado a lidar com muita gente irresponsável, pessoas que não cumprem promessas, não cumprem prazos, pessoas que não tomam as responsabilidades, ou seja, não assumem as consequências. Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre alguns aspectos que me fazem ser uma pessoa responsável. E eu estou a gravar esse vídeo porque eu particularmente me considero uma pessoa responsável, ok? E quem tiver alguma objeção sobre isso, quem achar que eu não sou responsável, por favor, deixa aí nos comentários, ok? Mas antes de continuar, para quem não me conhece, deixa me apresentar. Eu sou Enio Felipe, ok? A.k.a. Nzuzi Felipe, eu sou angolano e eu gravo então aqui nesse canal conteúdo relacionado a dicas, conselhos, crescimento e várias outras coisas, mas na verdade eu sou cantor e compositor musical. Eu tenho o meu canal de artista onde normalmente subo o meu conteúdo musical, mas nesse aqui então é apenas para falar sobre assuntos como esses, ok? Então se tu estás interessado nesse tipo de conteúdo, subscreva-te no canal, deixa um like e se não estás interessado igual, assista ao vídeo e no final deixa aí nos comentários que não estás interessado, ok? E caso estejas interessado a ouvir o meu trabalho musical, tá? Eu faço música gospel, então vou deixar aí também nos comentários o link, ou seja, na descrição, né? O link do meu canal e podes ir lá então para acompanhares o meu trabalho, ok? E agora vamos começar com o vídeo. Tal como eu comecei a mencionar, eu me considero uma pessoa responsável. E digo isso, né, baseado no facto de que antes eu fiz uma pesquisa o que é ser uma pessoa responsável e eu encontrei 5 pontos essenciais. E nesses 5 pontos, eu pelo menos estou dentro deles, ok? Eu cumpro com essas características e assim posso dizer. Então nesse caso eu acabei me considerando uma pessoa responsável. Além disso, eu consigo notar claramente através das minhas amizades, através das pessoas ao meu redor, através do meu trabalho, a maneira em que eu me comunico com as pessoas, a maneira em que eu me conecto com as pessoas, a maneira em que eu sou de confiança para outras pessoas. É muito fácil que outras pessoas me confiem, então nesse caso eu sou confiável e ao mesmo tempo isso me torna também uma pessoa responsável. Então por isso é que eu queria hoje compartilhar aqui os 5 aspectos que eu acredito uma pessoa responsável precisa ter, ok? E já começando então com o primeiro aspecto. Uma pessoa responsável é uma pessoa que assume as suas consequências. Normalmente nós estamos a viver em tempos onde ninguém mais quer assumir as suas consequências. As pessoas cometem erros, tomam decisões, vão em lugares, fazem e desfazem, falam coisas ou deixam de falar e no final então ninguém quer se responsabilizar de nada, né? Porque quando nós vemos que estamos diante de uma situação onde coisa deu mal, né, como se fala na gíria, ou então algo sai mal, normalmente as pessoas tendem a se ocultar, tendem a não falar a verdade, tendem a não mostrar que elas cometeram o erro. Recentemente eu me lembro que aconteceu no local em que nós nos congregamos, várias pessoas têm acesso à chave do local. Quem precisa ir no local conhecia o código e chegava, pegava a chave e abria a porta. Só que um dia nós chegamos lá e nos percebemos que a chave havia partido dentro do cadeado e ninguém conseguiu abrir a porta. Como muita gente tinha acesso, ninguém assumiu que fui eu quem parti a chave. Ou seja, ninguém chegou de assumir de ter partido a chave. Perguntamos no chat geral que todos temos e ninguém assumiu mesmo. Não sei se é por medo, não sei se é por receio, mas nunca ninguém tomou a responsabilidade de pelo menos falar que fui eu, infelizmente, forcei a chave e a chave partiu. E foi aí um problema, algo um pouco complicado, mas depois conseguimos resolver, né? Mas isso é só um exemplo rápido aqui para dar que ultimamente as pessoas não querem tomar responsabilidade. E um dos detalhes, um dos pontos que faz com que uma pessoa seja responsável é tomar as consequências, ou seja, assumir essas consequências. Se tu falas algo hoje, tu tens que ser responsável do que você fala, porque amanhã, quando o que você falou se espalhar por aí, tu tens que ser o suficientemente maduro para assumir as consequências das tuas falas, das tuas ações e tudo que você faz, né? Então, isso aqui é um dos primeiros pontos que faz com que uma pessoa seja responsável. E o segundo aspecto que faz uma pessoa responsável é que ela cumpre com as suas
promessas. Tu tens que cumprir as tuas promessas. Quando tu és uma pessoa responsável, tu cumpres com o que você fala. Se tu prometes dar algo para alguém, estar em algum lugar, se tu prometes um encontro, qualquer tipo de coisa, tu tens que cumprir. E tu tens que cumprir essa promessa. Agora, nesse ponto aqui eu quero fazer uma pequena pausa, porque eu sei que cumprir promessas nem sempre é fácil. E eu digo isso porque eu também algumas vezes já falhei com as minhas promessas. Já várias vezes conversei com alguém e disse que faria tal coisa, mas não acabei fazendo, ou talvez demorei muito para fazer. Isso, claro, né, mostra para algumas pessoas que eu sou irresponsável, e se elas pensarem isso sobre mim, é claro que tem toda a razão, né? Porque se eu não cumpro a minha palavra, é óbvio que eu estou a ser uma pessoa irresponsável. Mas claro, nesse caso eu trato de ser o mais equilibrado possível. Na maioria das vezes eu trato de evitar fazer promessas que eu sei que não vou cumprir. Então é muito fácil assim. Até o simples facto de eu deixar de fazer promessas que eu sei que não vou cumprir também me torna uma pessoa responsável. E o terceiro aspecto que faz também uma pessoa responsável é que ela é organizada. Ela se organiza. Se nós queremos ser pessoas responsáveis, nós precisamos nos organizar. Isso é a partir dos teus horários, as tuas tarefas. Tu precisas ter tudo tão organizado para que não hajam choques, principalmente em coisas que estão relacionadas com outras pessoas, com encontros, com saídas, com reuniões, coisas do gênero. Nós temos que nos assegurar de que tais coisas ou tais horários não se choquem. Ou então o simples facto de tu teres todas as tuas cenas organizadas, já seja na tua casa, no teu trabalho, no teu escritório, em todos os lugares. E aqui, né, com isso eu não quero falar que tu tens que, sei lá, ser impecável na organização, porque eu particularmente me considero uma pessoa um pouco desorganizada em termos de casa, ok? Mas isso não significa que eu não sei onde cada coisa está. Por que eu digo isso? Porque eu às vezes recebo contactos de pessoas a pedirem, né, a solicitarem algum serviço ou alguma ajuda de algo, e eu já sei onde encontrar cada coisa. Se uma pessoa me pede para buscar algo, por exemplo, de uns documentos que eu tenho guardado, de um projeto em que eu estou a trabalhar, eu sei onde ir tão rápido e encontrar isso. Se alguma pessoa me pergunta onde é que estão as chaves, eu sei onde estão as chaves. Isso também ajuda muito a não esquecer, né, as coisas que nós temos, porque coisas, por exemplo, como chaves, corta-unhas, coisas assim tão pequenas que às vezes você deixa aí de forma desleixada e depois acabas te esquecendo. E se alguém vem e precisa disso, tu basicamente ficas perdido, né? Porque não te lembras onde você deixou. Por isso é que a organização conta muito. Isso te ajuda muito a manter as cenas organizadas, e quando alguma pessoa precisar, ou mesmo tu precisares, não vais ter que perder muito tempo para encontrares tal coisa. Então, se tu queres ser uma pessoa responsável, organize-se. O quarto aspecto, que é muito fundamental também, é cuide do que é seu. Tu precisas cuidar do que é teu. Imagina que tu tenhas um carro e o carro está todo raspado, está sujo, faz tempo que tu não levas para o mecânico, e de repente tu vens e pedes emprestado o carro de alguém. Como é que essa pessoa vai se sentir ao olhar para o teu carro? Simplesmente vai perceber que tu não és uma pessoa responsável, tu não és uma pessoa que cuida do que é teu. Se tu vives numa casa e essa casa ela é completamente espalhada, completamente desorganizada, suja, e de repente tu recebes pessoas em tua casa, óbvio que ao verem, né, essa casa toda desorganizada, ao verem as coisas todas espalhadas, as pessoas podem acabar considerando você uma pessoa irresponsável, porque simplesmente não cuidas do que é teu. E isso aqui inclui cuidar da tua saúde, cuidar da tua aparência física, de tudo que você faz, incluso da tua fé, cuidar do teu relacionamento com as pessoas, com Deus, em todos os aspectos da tua vida. Tu tens que cuidar aquilo que é teu, ok? Porque o facto de tu cuidares as coisas que são tuas, principalmente as coisas que tu compras com o dinheiro que
normalmente tu tens que te sacrificar muito para conseguir, precisas cuidar dessas coisas. Se tu não cuidares, basicamente tu estás a demonstrar que não és uma pessoa responsável. E isso aqui inclui cuidar dos teus filhos, ok? Cuidar dos teus filhos, da tua esposa, da tua namorada, dos teus amigos, da tua família, ou seja, tudo que é teu. Então, esse aqui é um dos aspectos muito, mas muito essenciais. E o último aspecto de todos é pense no futuro. Há muita gente que tomam decisões, fazem coisas sem pensar no amanhã. Eu sei que essa história de viver para o amanhã, ela pode acabar sendo uma faca de dois gumes, né? Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas isso não significa que nós não temos que prever, não temos que fazer planos, não temos que economizar, que não temos que nos ajustar para que as coisas amanhã deem certo, não é? Porque todos nós estamos seguros da morte, todos estamos seguros que vamos morrer. O problema é que não sabemos quando. Então, até lá, vamos continuar a nos preparar, vamos continuar a nos organizar, vamos continuar a fazer investimentos, a nos preparar, a estudar um pouco mais, aprender um pouco mais e que tudo que nós façamos seja feito com sabedoria, né? Temos que pensar no que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 anos, porque todas as decisões que nós tomamos hoje vão influenciar, obviamente, no futuro. Por exemplo, se tu és uma pessoa que se envolve muito em dívidas, não cumpre promessas, quebra a confiança das pessoas que estão próximas de você, é claro que tu vai ser uma pessoa desconfiável. As pessoas não vão confiar em você. E além disso, tu vais acabar te dando mal, né? Imagine se tu começas a fazer várias dívidas aí de forma descontrolada. Obviamente que isso depois vai recair sobre ti. E isso aqui demonstra claramente uma certa irresponsabilidade. Então, uma pessoa responsável, normalmente, ela pensa no futuro, pensa a longo prazo, pensa nas decisões que vai tomar, nas compras que faz, nos gastos, nos investimentos, ou seja, tudo isso faz parte da vida de uma pessoa que é responsável, ok? Estes são os aspectos que eu queria tratar hoje. Eu vou deixar, como no vídeo anterior aqui listado, os aspectos principais, ok? O primeiro deles é que uma pessoa responsável assume as consequências. O segundo, uma pessoa responsável cumpre com as suas promessas. Terceiro aspecto, uma pessoa responsável é organizada, ok? Organize-se. Quarto aspecto, autocuidado, ou melhor, cuide do que é seu. E o quinto aspecto é pense no futuro. Se tu tens alguma outra dica que tu acreditas que também ajuda com que uma pessoa seja responsável, deixa aí nos comentários. E mais uma vez te convido, se não estás subscrito no canal, subscreva-te, deixa aí um like e diz aí o que você achou do vídeo e nos vemos então no próximo vídeo, ok? Tchau e tamo juntos!